Canal Pecuária Sem Segredos. Eu sou o Porto Veterinário e hoje nós vamos tratar de um assunto bastante, como diz, delicado, que eu quero falar sobre o boi injustiçado. As pessoas poderiam me perguntar, mas o que ele quer falar sobre o boi injustiçado? Eu diria com muita transparência, nesses 42 anos de profissão, eu sempre vi a categoria dos pecuaristas, o que eles passaram nesses 40 anos, né? E nesse momento delicado que o país está passando, eu acho que algumas reflexões nós temos que fazer. Nesses 42 anos, eu sempre vi que o pecuarista, a gente trabalhando, muitas empresas ajudando, principalmente o setor privado principalmente, ajudou com que o pecuarista fosse profissional da porteira para dentro, cobrando dele, exigindo, fazendo que ele crescesse, que ele melhorasse a sua propriedade, trabalhando sol a sol, que a gente sabe é difícil, sem ajuda governamental, que é muito complicado esse país quando se fala em ajuda governamental. E a gente sabe que o pecuarista foi um homem muito sério, um cara de pagar suas contas, de não dever nada para ninguém. A gente sabe, a minha convivência, como dizem, com o pecuarista sempre foi assim, uma pessoa de palavra, uma pessoa de muito trabalho, de muito respeito e muitas vezes se sentindo sozinho. Então, esse módulo eu quero, em especial, que o pecuarista preste muita atenção naquilo que eu vou falar. Quando se fala em boi injustiçado, eu gostaria que as pessoas olhassem para isso aqui, para saber que o pecuarista é um homem, muitas vezes sozinho, lá com seus funcionários, no meio do campo, no meio do mato, que nós chamamos, engolindo poeira, sol, aguentando com desaforo, e ele trabalha com elemento da natureza, que são, como diz, os bovinos, e que geram tanto emprego que as pessoas muitas vezes nem imaginam o quanto de emprego que os bovinos trazem para o país. Quantas empresas vivem, como dizer, dos bovinos, e muitas vezes não prestam atenção do que está acontecendo com o pecuarista. Nesse momento que nós estamos passando por uma turbulência, eu gostaria de dizer o seguinte: você é responsável, junto com os bovinos, de milhares de empregos nesse país. Você lá, muitas vezes, com os seus funcionários, sozinho, vocês não sabem, muitas vezes, o quanto de emprego e de quanto de riqueza que vocês trazem para o Brasil. E muitas vezes, algumas decisões governamentais acabam atingindo, como diz, vários setores. A gente vê pelas televisões, pelas reportagens, né? O pavor que está causando muitas vezes por tarifas que outros países que são donos e são soberanos também fazem o seu comércio. E muitas vezes eu quero falar hoje ao pecuarista que está na hora também de ele sair um pouco da porteira e ele começar a exigir o que ele tem direito, como diz no caso. Vamos começar por uma coisa simples: rendimento de carcaça. Há anos que rendimento de carcaça no Brasil não é discutido. Não é discutido. Se fala hoje, quando você tem um boi altamente rentável, que nós chamamos, e que muitas vezes é de joelho, se consegue 54% de rendimento com dias de carcaça. Vaca, então, quando se consegue 50%, muitas vezes, é maravilhoso que se diz, né? E a gente começa a ver que os outros países, eles passaram por uma evolução. Você pega os Estados Unidos, o rendimento de carcaça lá é 60% a 63%. Outros países da América Latina, que eu não quero citar nomes, já estão trabalhando com 58% e com 60% também. Então, até quando esse país, os frigoríficos, vão continuar a esfolar o pecuarista? Porque como eu sou um profissional há 42 anos e eu também fiz estágio durante 3 anos, como dizem, em frigorífico, eu até concordo que na década de 80 até década, como dizem, de 90, o rendimento de carcaça, ele tinha uma desculpa que nós tínhamos um couro
de baixa qualidade, os miúdos não tinham o seu valor agregado que tem hoje. E isso mudou nesses últimos 20 anos violentamente. Hoje o Brasil é o segundo maior exportador de couro, como dizer, para o mundo. Nós temos um couro hoje de qualidade. E quando não é de qualidade, ele fica dentro, como dizer, do país. Vai comprar um miúdo em qualquer lugar para você ver o preço que está. Então não é mais admissível hoje que o pecuarista sofra dessa maneira, com esses rendimentos de carcaça, esfolando, como diz o pecuarista. Ok? Pagar 50%, como diz, de rendimento numa vaca, pagar 52, 53, ser 54 no rendimento, como dizer, de um boi, isso tem que ser revisto pelas sociedades rurais, pelas associações do pecuarista, se fazer presente e defender o pecuarista. Alguma coisa tem que ser mudada. Sem falar que hoje a arroba, no Brasil, está em torno de 52 dólares. A Argentina, que tem um rebanho menor que o nosso, trabalha com 72 dólares a arroba. O Paraguai trabalha com 60 dólares a arroba. E os Estados Unidos trabalha com 150 reais, 150 dólares, como diz a arroba. Se você pegar hoje o preço da arroba que é pago, como diz no Brasil, só da carne, com rendimento de carcaça 50 a 53, está 20 reais o quilo. Vamos falar, como diz, em reais. E mais um detalhe, faço aqui um desafio a quem quer que seja. Você chegou já no supermercado, como diz, no açougue, tinha duas tabelas lá, tabela de boi e tabela de vaca. No Brasil, pelo jeito, só tem boi. Sendo que as estatísticas agora, nesses primeiros 6 meses, houve um abate de 47% com dia de vaca. Aonde estão, como diz, essas vacas? Porque eu sei, como diz aqui, no ovelha, a China prefere mais, como diz, novilha, que é um sistema deles, no caso. Então, como é que hoje nós podemos falar em parceria entre frigorífico, como diz, e pecuaristas, se só o pecuarista que paga essa conta? Aí fica dizendo que o Brasil vai ter problema com carne. Eu posso dizer que não, porque o povo brasileiro, a última estatística, estava aí com consumo chegando a 28 quilos. Se nós aumentarmos em 5 quilos, como diz, esse consumo anual, não precisa exportar nenhum quilo com diz de carne. A Argentina tem um consumo hoje de 48 quilos. Olha a diferença, gente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, com tudo isso, é que o pecuarista está na hora de ele sair um pouco da porteira, porque da porteira para dentro ele domina tudo, e começar a brigar um pouco mais pelos seus direitos. E quero aproveitar esse momento, teoricamente estão falando que o país está passando, que da pecuária eu posso garantir que o pecuarista, ele, como diz, ele fazendo só a limpeza do rebanho e pagando as suas contas, fica muito calmo aí na sua propriedade, porque ele mexe com um material muito importantíssimo que chama-se proteína vermelha, e o mundo inteiro não tem condições. Todos os rebanhos mundiais estão em declínio. O único rebanho que pode crescer é do Brasil. Então eu quero dizer aos governadores, aos prefeitos, que está na hora de vocês se acordarem um pouco e fazer mais sim dentro das cidades, que é o Serviço de Inspeção Municipal, fazer o CISB, que você pode comercializar toda, como diz, essa carne. Eu estou só dizendo isso aí porque todo prefeito e todo governador tem que comprar carne, como diz, para as crianças, como dizem nas escolas. Então está na hora de se acordar nesse momento que está passando no país, em que o pecuarista e a carne brasileira não pode ficar na mão de um ou dois. Todo mundo tem direito, como dizem nesse país. Eu só estaria preocupado com carne no Brasil se tivesse sobrando carne. Tivesse promoção, compra 1 quilo de carne e ganhe 3. Vai comprar uma carne, como você vê. Se eu estou dizendo que a média que é paga hoje ao pecuarista é 20 reais o quilo geral da carne, e os subprodutos hoje, se bobear, se fizer todo o trabalho, fica mais caro do que a carne, ou tem alguém que usa um sabonete, usa detergente, ou até o próprio biodiesel que estão falando, que vem com dizer do sebo, com dizer do bovino também. Então, o que eu quero dizer é isso, senhor pecuarista. Calma, tranquilo, pague suas contas, não entre em desespero, que você não é o causador de nada. Pelo contrário, você é a solução.
O mundo inteiro vai ter que se acordar que o Brasil é agro. Os nossos governantes têm que prestar mais atenção, trabalhar um pouco mais, menos discurso, descer dos palanques e não ficar pensando só em política, porque o mundo trabalha em cima de economia. E o Brasil é um país de alta potência do agro, desde que respeite a cadeia de produção e principalmente leve a sério esse país. Como eu sempre digo, mais Brasil, menos Brasília.